Olá, eu me chamo Gilberto, estudante de Ciências Contábeis, e hoje eu irei discorrer um pouco sobre o ciclo orçamentário. Aqui é o sumário que será discorrido. Nós falaremos sobre o que é um ciclo orçamentário, a elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação, além dos desafios. O que é um ciclo orçamentário? Por definição, o ciclo orçamentário é um período que se inicia desde a concepção inicial da ideia de orçamento público necessário para determinado período e se estende até a execução, bem como a avaliação dos resultados obtidos pelas políticas públicas que são beneficiadas ou não pelo respectivo orçamento. Nós temos os princípios que são a universalidade, que as receitas e despesas devem constar no orçamento. Princípio da unidade, que o orçamento deve ser único e consolidar todas as receitas e despesas. Princípio da legalidade, que deve observar as leis orçamentárias, bem como a Constituição Federal. E o princípio da transparência, que os recursos públicos devem ser claros e também permitir o controle social. Como palavra-chave, eu gostaria de destacar a interdependência, pois todas as etapas do ciclo orçamentário se interdependem uma da outra para dar a continuidade. Na elaboração e planejamento, nós temos que parte do ciclo em que o governo é responsável por estimar as receitas e despesas de um período próximo. É onde a definição das prioridades de gasto, alocação de recursos, fontes de financiamento e diretrizes de ações governamentais. Nós temos o PPA, que é um instrumento de médio prazo que consiste no planejamento orçamentário do governo e define estratégias, metas e diretrizes para período de 4 anos, entrando em vigor no segundo ano de mandato de um presidente. A LDO, que liga a PPA à LOA e tem como base a definição de metas e prioridades para o exercício seguinte, seguindo regras que devem ser observadas. E a Lei Orçamentária Anual, que tem um orçamento elaborado pelo Poder Executivo e submetido ao Poder Legislativo, em que se discrimina detalhadamente a alocação de recursos. Nós temos a aprovação, que é o orçamento passa pela aprovação do Poder Legislativo, onde é debatido, negociado e votado, podendo envolver ajustes no orçamento antes da aprovação. Nós temos aqui algumas etapas dentro da aprovação, que é as audiências públicas, para debater as prioridades, proposições de emendas parlamentares, visando incluir ações ou projetos que deverão ser propostos pelos legisladores, aprovação e promulgação. Aqui nós temos a palavra-chave, a legitimidade jurídica, que é essa questão de transformar um planejamento em lei após a aprovação, dando a ela uma legitimidade jurídica. Nós temos a execução, que em síntese é a etapa em que a materialização do orçamento e os recursos são utilizados conforme as alocações previstas e aprovadas. Em sua execução, o orçamento poderá abarcar a implementação de projetos, programas, efetuar pagamentos e adquirir bens e serviços. O que compreende? Compreende o empenho da despesa, a arrecadação de despesas, de receitas, o pagamento e a liquidação. Nós temos 3 tipos de controle, que são o interno, que são realizados pelos próprios entes da administração pública, o externo, que são pelos tribunais de contas e poderes legislativos, sempre em fiscalização contínua, e a participação social, que é a participação da sociedade, ONGs, portais, imprensa, que promove a accountability. A avaliação é uma etapa reflexiva, em que se examina os objetivos do orçamento, bem como seus impactos com políticas públicas. Nós temos que a reflexão dos resultados financeiros e econômicos, bem como a eficácia e eficiência das ações governamentais e a avaliação do cumprimento de metas contribuem para uma melhoria contínua, além de alimentar o próximo ciclo. Como desafio, nós temos, como breve explicação, o ciclo orçamentário não é um processo técnico, mas político e estratégico, pois nele são definidas as prioridades de um governo. Nós temos a previsibilidade, nem sempre um orçamento pode ser 100% previsível. Nós temos a participação, que é um desafio, a maior participação social, né? É necessário uma maior participação social, e a eficiência, que garante que os recursos sejam aplicados de forma a maximizar os resultados e minimizar os desafios. Eu agradeço pela atenção durante essa explicação e uma boa noite.